Que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja com todos. Meus irmãos, passando para gravar esse vídeo aqui de uma maneira meio rápida, abordar objetivamente um assunto. Se vocês puderem, curte o canal, se inscreve, compartilha, dá uma força para nós aí. Irmãos, eu vejo constantemente várias discussões na internet a respeito do estudo bíblico, né? O pessoal da CCB acha que não pode estudar a Bíblia porque Jesus era simples, os apóstolos também, etc, etc. Meus irmãos, quando digo meus irmãos da CCB, isso é um mito. Se uma pessoa quiser entender bem a palavra de Deus, ele tem que estudar. Quanto mais bem informada essa pessoa tiver, melhor ela vai interpretar os textos. Por exemplo, o pessoal que faz teologia, eles têm tudo para entender a Bíblia melhor do que nós. Por quê? Eles têm a regra da hermenêutica e diversos estudos bíblicos que nós não conhecemos, por exemplo, que a gente é apenas leitor. A pessoa pode ser um bom leitor, um leitor diário da Bíblia, aí 5, 10 capítulos por dia. Mas vai te faltar alguma coisa. Então, se a pessoa for para uma faculdade teológica, fazer um bacharelado em teologia, teu conhecimento vai aumentar. E o que eu queria abordar é o seguinte: quando vocês dizem que os apóstolos eram simples, existe uma confusão. Ser simples não quer dizer que é uma pessoa que não tenha conhecimento, porque tanto Jesus como todo hebreu, todo judeu, ele começava a ouvir as histórias bíblicas todo dia, toda noite, oralmente, de pai para filho. E tem um processo que eles mantêm até hoje, que é chamado... Eles têm que decorar, eu não sei pronunciar porque é em hebreu, né? Eles têm que decorar a Torá. Até hoje. Os 613 mandamentos de Moisés, todo judeu, até a fase adulta, eles começam a ensinar com 3 anos de idade e vai até a fase adulta. Ele tem que decorar. Então você veja bem, qualquer discípulo de Jesus Cristo já tinha isso em mente. Ele podia não ter a interpretação, porque Jesus veio com a luz, né? E interpretou, e melhorou, né? Deu sabedoria, o Espírito Santo deu iluminação, tudo. Mas assim, você tem que buscar o conhecimento. A iluminação vem da parte do Espírito de Deus. Só que primeiramente você tem que buscar. Então a gente usar esse argumento que eram pessoas simples e Deus se usou deles, tá bom. Meus irmãos, tá errado. Eles eram pessoas simples, mas tinham conhecimento, tinham uma cultura super religiosa. Entendeu? Então não pode pegar hoje e querer fazer a comparação. Por exemplo, pega uma pessoa aí, não lê a Bíblia e tal, daí ela vai na igreja, fica na comunhão, Deus vai me usar. Não, Deus não vai te usar. Sinto muito. O que vai acontecer é que você, pregador, você vai falar o que está sentindo. E daí a pessoa tem uma ideia na cabeça e usa alguns pontinhos da escritura para confirmar essa ideia. Então isso não é legal. Meus irmãos, hoje em dia a instituição CCB sofre muitos ataques. Alguns é exagerado. Os críticos às vezes meio que demonizam a igreja. Está errado. Mas é o seguinte: se a instituição tem compromisso com a palavra de Deus, porque no começo teve, que o irmão Luiz Franciscon, a esposa dele, os primeiros, eles eram estudiosos da palavra de Deus.
Então, com o tempo, se perdeu. Mas é o seguinte, se há intenção de que ganhe credibilidade de novo, só tem um caminho. E esse caminho se chama o estudo da palavra de Deus via teologia. Na minha opinião, todo cooperador de jovem, cooperador de adulto, tinha que ter um curso básico de teologia. Tipo um bacharel em teologia. E o ancião tinha que ser formado. E sabe como tanto isso que é verdade? Nós pode pegar uma igreja irmã, por exemplo, que já passou pela mesma situação. A Igreja Assembleia de Deus até 1990 era pura CCB. Era levantado os irmãos mais fervorosos, os pastores mais fervorosos e tal, e tal, e tal. Como começou a dar problema, a partir de 1990, na Assembleia de Deus, o cidadão, para ser pastor, tem que ter formação teológica. E que fruto que se dá? É muito bom, porque a pessoa vai pregar com a consciência de que está falando por dentro da Escritura. Porque quando não se tem consciência, não se tem uma ideia do que o texto quer dizer, cria pretexto, cria heresia e por aí vai. Porque eu já vi muitos irmãos isolando texto, é o que eles mais fazem. Isola o texto do contexto. Pega um pedacinho de um texto aqui, outro pedacinho de outro texto lá, e daí coloca uma ideia e usa esses pequenos textos para afirmar a ideia dele. Só que se você for lá ler, muitas das vezes não tem nada a ver. Então assim, eu fico pensando assim, por mim, eu não tenho curso de teologia ainda. Se Deus quiser, logo fazer, né? Mas, por exemplo, faz 6 anos que eu comecei a ler a Bíblia diariamente, 5 capítulos por dia. A Bíblia é 1189 capítulos. 5 capítulos por dia. Você lê a Bíblia 3 vezes em 2 anos, certo? Então, você já pega uma base. Sem contar que eu assisto bastante vídeo do pastor Elias, pastor Juliano Fraga, e entre outros estudiosos aí, né? Então você pega uma noção, irmão. Pelo menos uma noção, para já não ser enganado. Quando alguém te fala uma coisa, você não vai acreditando de primeira. Você pega a sua Bíblia e vai lá ler. Outra coisa também, você tem que aprender a ter mais versão da Bíblia. Por exemplo, eu lá em casa tenho uma Bíblia de estudo para jovens, outra Bíblia apologética de estudo, tem na versão NAA, na versão NVI, na versão do Rei King James, na versão Almeida Corrigida e Fiel, e por aí vai. Então, pelo menos 10 tipos diferentes de Bíblia. Eu fiz a cotação também com o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, para fazer o bacharelado em teologia. Então, tudo esses conhecimentos que a gente vai buscando melhora a tua fé, a tua crença. Quanto mais você procura se achegar em Deus, melhor você fica na fé. Então, a gente tem 3 caminhos, pelo menos, eu identifico para você servir a Deus. Você tem que conhecer a respeito da palavra dele, você tem que orar e você tem que louvar. Então não adianta ele pegar um caminho só que não vai dar certo. A pessoa não pode se aplicar em apenas ao louvor, ou a oração, ou só a leitura da palavra. Os 3 têm que caminhar junto. Mas eu digo, entre esses 3, o que mais te ajuda no dia a dia é a leitura constante da palavra de Deus. Nós, cristãos, nós temos que ter curiosidade, entendeu? Então a dica é essa, irmãos. Antes de criticar, meu irmão, olha bem
procura saber, pesquisa na Bíblia, pesquisa no YouTube. Existem inúmeros pregadores aí de alto calibre que pode ajudar a gente. Tudo que você ouvir, vai lá e confere na sua Bíblia, né? Porque há várias linhas de interpretação, né? Calvinista, arminiano wesleyano, luterano, etc. Tudo que você ouvir, vai lá e confere. Quando você assistir um debate, outra dica, presta atenção em quem está citando mais pontos de referência bíblico. Entendeu? Eu optei pela teologia arminiana dessa forma. Eu comecei a analisar porque eu escutava os pregadores arminianos. Eles citavam a pregação da Bíblia, né? Vários pontos. Aí eu escutava os calvinistas, mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, e agora? Como que eu decido? Todo mundo está citando a Bíblia aqui? Aí eu comecei a ver os debates. Aí eu comecei a prestar atenção nas respostas. Eu falei, eu quero ver quem que usa mais a Bíblia. Aí, por muitos debates, principalmente o debate do pastor Elias, pastor Juliano, Carlos Vailate, por aí vai, eu cheguei à conclusão. Falei, esses caras estão mais alinhados com a Bíblia, no modo geral, né? Principalmente igual o pastor Elias ensina muito a respeito da regra da hermenêutica, né? Que você tem que analisar um texto dentro do contexto, comparar com os textos paralelos e com a mensagem geral da Escritura. Então essa regrinha me ajudou muito, sabe? E eu sou membro da CCB, sou músico, entendeu? E eu amo estudar a palavra de Deus. Então eu fico triste às vezes quando eu vejo alguns irmãos, sabe, batendo em quem estuda a palavra de Deus, atacando pessoas de outra denominação, sabe? É uma bobeira, meus irmãos. É uma bobeira. Não tem como sustentar isso dentro da palavra de Deus. Não tem como. Então tem como responder a cada assunto, a cada detalhinho que se levanta. Por exemplo, assim, quando uma pessoa fanática da CB quer dizer que ela é diferente dos outros. Não é, meu Deus. A gente tem que ver o seguinte: a preocupação do cristão não é assim, viu, a minha denominação tá certa? A CCB, a Assembleia, a Presbiteriana, seja qual for, qual é a mais certa? Esse pensamento, meu irmão, já é um pensamento de um desconvertido. Se você for realmente convertido, se você fazer parte da Igreja de Cristo, não importa em qual casa de oração você vai, porque CCB não é nada além de uma casa de oração. Assembleia de Deus é a mesma coisa, é só uma casa de oração. Presbiteriana e por aí vai, todas elas. É apenas casa de oração. Porque templo não existe mais. Templo era o templo de Salomão, onde tinha a Arca da Aliança, etc e tal. Hoje em dia nós temos casas de oração que fazem parte de instituições. Mas o verdadeiro cristão faz parte da Igreja de Cristo. Então a pessoa tem que refletir a respeito desse tema. Você faz parte do corpo de Cristo, da igreja? Se sim, pare de se preocupar se a tua denominação é mais certa, se é mais errada, se estão atacando ela, etc e tal. Não se preocupe. Se você faz parte do corpo de Cristo, não importa em qual denominação você se congregue. É isso aí, meus irmãos. Quem chegou até o final do vídeo, fica aqui, meu Deus abençoe e que o Espírito Santo ilumine seu caminho.